Olá, amigos, familiares, paroquianos, seguidores, eu sou o Padre Márcio Cantelli e nesse vídeo nós vamos fazer um resumo, uma visão panorâmica sobre as leituras do Evangelho desta quarta semana do Tempo Comum. Nós vamos continuar nessa semana falando sobre o reinado de Davi. Davi agora ele está sofrendo as consequências do seu pecado. Não quer dizer que Deus nos castiga, é essa lição que a palavra de Deus quer nos ensinar. Não é Deus que castiga, somos nós que sofremos a consequência dos nossos pecados. Então, Absalão, que é o seu filho, não concorda com Davi e acaba entrando em guerra com ele. E aí nós temos então na terça-feira a morte de Absalão. Davi vence a guerra, mas ele não fica contente com a vitória, ele está sofrendo com a morte do seu filho. Aqui Davi está representando Deus Pai, que ama sempre o seu filho. Ele nunca quer a morte do pecador, mas quer que ele viva, que ele tenha a vida. Então Deus está aqui como um pai que sempre está disposto a perdoar. Quando o filho se perde no caminho, ele chora, Deus fica triste quando nós não nos colocamos no caminho da vida. Na quinta-feira nós já iniciamos o primeiro livro de Reis, onde nós temos aqui a morte de Davi e a transição do reinado, agora Salomão, que passa a ser o rei do povo de Israel. Nós temos aqui o testamento de Davi e a principal palavra que Davi deixa como testamento para o seu filho Salomão é a fidelidade a Deus, o amor a Deus. Então a lição que nos fica é que a maior lição que nós podemos deixar para os nossos filhos, vocês que são pais, mães, pense muito nessa herança espiritual que você vai deixar para o seu filho, os ensinamentos divinos e não tanto os bens materiais, Davi teve todo um reino ali, mas ele não ficou preocupado com as riquezas que o seu filho como seu filho iria administrar as riquezas, mas estava pensando sobretudo na herança espiritual que ele ia deixar para o seu filho, a grande lição de manter a fidelidade a Deus. Davi, que nós vimos aí a consequência dos seus pecados, dos seus erros, então a consequência da sua infidelidade, então a principal herança que ele deixa para o seu filho é a fidelidade a Deus. E terminando a semana, depois dessas 2 semanas acompanhando a história de Davi, o livro do Eclesiástico faz aí um resumo de toda a vida de Davi, fazendo um elogio realmente, um elogio ao reinado de Davi. Aí sim, no Evangelho, nessa semana, nós temos o capítulo 5 e 6 de São Marcos. O capítulo 5, já na segunda-feira, nós temos ali Jesus expulsando os demônios, e mandando para os porcos. Então nós vemos aqui Jesus implantando o reino de Deus, não só com palavras, mas com ações. A partir do momento que nós decidimos seguir o reino de Deus, nós devemos expulsar, jogar para fora tudo aquilo que pertence ao reino do maligno para termos espaço realmente no nosso coração, na nossa vida, para o reinado de Deus. E isso tem como consequência jogar para fora tudo aquilo que pertence ao reino do maligno, daí as expulsões que Jesus faz ao longo dos evangelhos. Na terça-feira nós temos 2 curas, 2 milagres, a filha de Jairo, que já estava morta, e a mulher com hemorragia, a hemorragia é a perda de sangue, o sangue aqui é o símbolo da vida, então essa mulher está perdendo a vida. Curando essa mulher, curando a filha de Jairo, Jesus mostra que ele é o Deus da vida, ele é o Deus da vida, ele vem nos trazer vida e salvação realmente. Na quarta-feira nós já começamos o capítulo 6 de Marcos, onde Jesus é rejeitado pelo povo da sua própria terra, O profeta só não é bem recebido na sua própria pátria. E aí isso mostra então a rejeição, Jesus começa a sofrer essa rejeição. Na quinta-feira, Jesus chama os 12 para lhe ajudar nessa missão, Então a consequência, a mensagem dessas leituras é que nós devemos ser fiéis seguidores de Jesus. O Evangelho diz que Jesus não fez ali muitos milagres porque o povo rejeitou, A partir do momento que nós aderimos a Jesus Cristo, que nós estamos com Ele, aí sim o milagre, a vida, estamos sempre mais abertos à vida, estamos no caminho da vida. A partir do momento que a gente rejeita Jesus, nós estamos indo para o caminho dos porcos ali, para o caminho da morte. E Deus quer nos colocar sempre mais no caminho da vida, no caminho da salvação. Então, e para que isso aconteça, temos que estar sempre ali junto com Jesus, como chamados de Deus, como o grupo dos 12. Ele dá a mesma autoridade de expulsar demônios, de falar sobre Deus, ele dá essa mesma autoridade para os 12 que estão sempre ali junto com ele. Então é preciso ser realmente discípulo, estar cada vez mais próximo de Jesus,
para que Ele nos abra esse caminho da vida, nos abra esse caminho do reino de Deus. Então esse é um resumo das mensagens que nós podemos ter na leitura durante essa semana. Desejo a todos vocês a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau e até o próximo vídeo.